Gravando. Jóia. Estão vendo a tela aí? Sim. Beleza. Então Sim. tá. Olá a todos. Bem-vindos ao curso de Sistemas Gráficos 3D, com o tema AI Graphics. Então, na verdade, antes de falar da aula de hoje, situar ela no curso, eu vou só falar aqui dessa sessão de etc. e avisar vocês que eu coloquei aqui esse link para a dissertação de mestrado do Alisson, né, que é exatamente sobre reconstrução de superfície simplista usando imagens de profundidade. Né? Então, isso aqui, na verdade, é um artigo que foi feito, né, para descrever o trabalho da tese, tem também a dissertação de mestrado no site do Visgraph. Então, vocês podem olhar o artigo, ver o resumo e depois, se tiver mais curiosidade, podem ver a dissertação em si. Bom, então, para começar a aula, né, queria situar o que a gente vai fazer essa semana. Né? Então, a gente agora vai entrar, a gente está entrando numa mudança grande em relação ao curso, né? Porque a primeira parte do curso, que foi essa aqui, né, até aqui, né, a gente estava falando de fundamentos e de imagem, né? E aí depois a gente começou a falar de modelos 3D, né, que na verdade é o que vai construir cenas tridimensionais, né? E agora a gente vai entrar exatamente na parte de visualização de cenas tridimensionais, modelos de cenas tridimensionais, e no final do curso a gente vai entrar em aplicações mais avançadas, inclusive incluindo animação. Né? Então, na aula de hoje é exatamente a aula introdutória para essa parte de visualização de cenas tridimensionais. E, na verdade, na sequência, na quinta-feira, eu vou falar de reconstrução 3D, né, usando aprendizagem de máquina. Né? Então, hoje eu vou dar a base teórica, né, de ligar imagens com câmera e com renderização. Né? A gente já falou, né, de imagens e câmeras, só que agora a gente vai colocar o ingrediente do processo de renderização, né, que é o viewing. Né? E aí, a partir daí, a gente vai ter um entendimento completo, né, do processo de gerar imagens sintéticas a partir de cenas 3D e também de fazer visão computacional, de inferir os parâmetros de visualização, né, e o algoritmo de rendering que a gente vai usar no contexto de aprendizagem de máquina, né, para poder fazer várias aplicações, começando por reconstrução 3D, e depois a gente vai continuar com Virtual Training, que vai ser tema do seminário que o Alisson vai falar, e depois a gente vai falar de aprendizado semi-supervisionado, usando Differentiable Rendering e outras coisas. Então, só um segundo. Então, vou passar para a aula, e aí a gente vai ver esse assunto, concentrando exatamente em entender as operações que são necessárias para visualizar uma cena 3D. Né? Bem, então, como eu falei, na aula de hoje eu vou falar das transformações de visualização, vou falar de câmeras virtuais relacionadas com essas transformações de visualização, usando os modelos de câmera e geometria projetiva que a gente viu no começo do curso, e depois vou falar da parte clássica de reconstrução 3D usando múltiplas câmeras, né, multiview. Né? E na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai ver como essa parte de reconstrução 3D clássica ela é transposta para aprendizagem de máquina, para fazer 3D Deep Learning a partir de multiview, com as várias representações e arquiteturas de rede que a gente viu até agora. Então, na aula de hoje, a gente vai começar com essa base, né, de transformações de visualização e o modelo de câmera virtual, e depois falar de reconstrução 3D a partir de múltiplas imagens, né, produzidas por câmeras, né, multiview, usando os métodos clássicos de visão computacional. Né?
Bom, então começando, né, queria falar das operações de visualização, que exatamente é o que vai permitir a gente implementar um algoritmo de rendering, né? Então, essencialmente, essas operações de visualização, o que elas fazem é mapear, né, uma cena 3D para uma imagem que tipicamente vai ser mostrada em algum dispositivo, né? Ou a gente pode, na verdade, quando for fazer o processo inverso, né, de reconstrução, entender isso como o processo de estimar os parâmetros da cena a partir de uma imagem, né? Então, essas são as operações que são usadas no rendering, né? E, essencialmente, as operações são essas 5 operações aqui importantes, né? A primeira é a transformação de câmera, porque a gente vai modelar a câmera como uma entidade numa cena 3D, né? Como se fosse uma câmera virtual, mas é como se fosse uma câmera no mundo real que a gente vai estar capturando a cena. Então, para fazer isso, a gente vai posicionar a câmera na cena, né? Apontar ela para os objetos, para poder capturar a imagem. Só que essa câmera, ela tem um campo de visão, né? Então ela só vai ver o que está dentro do campo de visão dela, né? E exatamente essa operação aqui que eu estou chamando de recorte, né? É o inglês clipping, né? Ela vai exatamente selecionar as porções da cena que são visíveis pela câmera e preparar isso para ser mapeado na imagem. Então, para mapear na imagem, a gente primeiro vai fazer uma transformação projetiva. Então, vai projetar a informação de 3D para 2D, né, fazendo uma projeção. E, depois disso, a gente vai ter que, na verdade, identificar quais são os pontos da imagem onde tem informação relevante, né? E no caso de uma imagem digital, a gente vai associar a pixels, né, pontos na cena 3D através de raios, né? Isso está muito associado com esse processo de projeção. E isso é o processo de rasterização, de você numerar os pixels que correspondem a pontos na cena 3D para poder calcular a radiância que está chegando através de cada raio, né? E aí, finalmente, você tem que, na verdade, resolver uma questão que é quando você vai identificar alguma propriedade que está sendo visível, né, ela vem de um ponto na cena, né? Só que, como você faz uma projeção, né, a gente já viu em geometria projetiva que você tem essa classe de equivalência, né, que ao longo de um raio você vai ter muitos pontos que podem ser projetados, né, no plano da imagem, né? E desses pontos todos, só um vai estar visível, o ponto mais próximo, se o material daquela superfície for opaco. Se for material transparente, aí você vai ter que, na realidade, acumular densidades, né? E a gente vai ver isso depois quando falar de NURF, né? Porque você pode ter os materiais da cena com material sólido e opaco, né? Ou com material que ele é translúcido, né? Então, essas propriedades você vai passar elas, né? Na ordem, né, de visibilidade de quem está mais perto, né, da câmera visível primeiro e quem está atrás com um certo grau, né, de opacidade, vamos dizer assim, né? E, de qualquer maneira, quer dizer, você tem que ordenar essas informações exatamente para ir acumulando as contribuições quando a superfície é translúcida, né? E o caso mais comum é quando ela é opaca, que você vai pegar, na verdade, o ponto mais próximo, e isso aí é exatamente a operação de visibilidade, né? Então, essas operações são usadas nos algoritmos de rendering, mas a gente vai ver que, na realidade, primeiro, a maneira como elas são feitas depende do tipo de algoritmo de rendering que a gente vai usar, né? Só adiantando, essencialmente, se a gente vai usar um método que é baseado na cena ou um método que é baseado na imagem, né? Então, no primeiro caso, a gente vai usar
a rasterização direta, né? E no segundo caso a gente vai usar o traçado de raios, que é como se fosse uma rasterização indireta, né? A gente vai ver isso mais para frente ao longo da aula, né? E além disso, a gente vai ver que para você realizar essas operações, o ideal é você estar num sistema de coordenadas apropriado. Então, você vai ter transformações geométricas que vão mapear as informações 3D da cena para espaços que têm características ótimas para você poder fazer os cálculos dessas operações, né? Então, você tem exatamente esse chamado Viewing Pipeline, né? Que é uma sequência de transformações que vai mapear os objetos 3D, né? Nesse suporte que vai ficar no dispositivo onde tem imagem, né? Então, você pode imaginar o seguinte, que você tem a cena com vários objetos, né? Você vai posicionar esses objetos, né? Com transformações, né? De modelagem no espaço da cena, né? E aí, do espaço da cena, você vai mapear todos os objetos no espaço da câmera, vai depois pegar esses objetos do espaço da câmera e colocar num espaço projetivo para fazer a transformação perspectiva, e aí, finalmente, você vai mapear no dispositivo, né, no suporte da imagem, e o que vai ter no final é uma imagem, né? Então, esse é o Viewing Pipeline típico, né? Mas a gente vai ver que a maneira como a gente faz as operações vai depender da categoria do algoritmo de rendering, né? Se ele é direto ou inverso. Então, um negócio que é muito importante aqui para a gente começar é entender esses espaços de referência, quer dizer, ou seja, espaços aonde você vai realizar certas operações, né, que estão associadas com todas as etapas do processo de renderização, né? E é bem natural, né? Como eu falei, assim, você vai ter, né, sistemas de coordenadas, né, que eles são os sistemas ideais para você realizar essas operações de visualização, né? E os objetos começam no espaço do objeto e vão para o espaço da imagem, né, sendo transformados para cada um desses sistemas de coordenadas, né? Então, o primeiro espaço é exatamente o espaço de modelagem, onde o objeto é definido e criado. Aí, cada objeto vai ser colocado na cena, é como se você tivesse assim uma fábrica de objetos, né? E esses objetos estão ali de maneira abstrata, né? Que você pode copiar cada objeto e colocar na cena e instanciar o objeto, né? E aí eles vão ficar todos num sistema de referência comum, que normalmente é um sistema adequado para a aplicação que você está fazendo, né? Então, esse espaço da cena vai ter todos os objetos e outros parâmetros, né? Como fontes de luz, que são objetos que podem ter um correspondente físico, né? Real ali de um modelo, mas tem parâmetros ligados com as iluminações, né? Porque eles são fontes de luz, né? E também você vai modelar a câmera, que exatamente vai definir como vai ser aquela transposição da cena 3D para a imagem. Então, a câmera é exatamente o que vai fazer a passagem de 2D para 3D, e por isso esse espaço da câmera é muito importante, porque é onde as coisas estão referenciadas em relação ao que a gente vai fazer na imagem. E aí depois, como eu falei, você tem que determinar a visibilidade, e qualquer que seja o método que você vai fazer, você tem que descobrir quais são os pontos de objetos que estão mais próximos da câmera e, por consequente, são visíveis, né? E, além disso, para objetos translúcidos, você tem que ordenar, né, pontos na cena ao longo de um raio, né, de maneira que você vai poder acumular as informações parciais de radiância que vai passando por camadas de translucência, né? E aí, finalmente, você tem o espaço da imagem, que você pode até pensar que ele é o espaço de um dispositivo aonde você vai mapear ali aquela informação visual. Quer dizer, você pode ter até um espaço maior, né, onde você está mapeando
que vem dessa informação de câmera, né? Então, esses são os espaços de referência, e agora eu queria assim, falar das características dele, né, assim, qualitativas, e explicar, né, por que eles são adequados para representar essas operações, né, de visualização. Então, o primeiro espaço é o espaço do modelo, né, que é muito natural para definir um certo tipo de modelo, né? Então, a gente diz que ele tem um sistema de coordenadas do objeto, né? E o natural, né, por exemplo, se a gente já viu aqui no curso várias vezes, né, um modelo bem simples, que é a esfera unitária, né? Então, você definir a esfera unitária, quer dizer, o ideal é que, por definição até, né, é uma esfera de raio 1 centrada na origem, né? Então, esse sistema, né, assim, você tem a esfera, né, definida aqui, né? O centro dela é a origem do sistema de coordenadas e ela tem, né, um raio 1, né, onde todas as contas, tanto para a descrição paramétrica quanto implícita, ficam mais fáceis de fazer, né? E exatamente, se você for ver, quer dizer, em termos até de precisão numérica e contas, quer dizer, esse espaço aqui é um espaço normalizado, né? Então, se a esfera tem raio 1, né, quer dizer, você vai ter aqui uma caixa envolvente, né, que vai de -1 a 1, né? Desculpe, de -1 a 1, né, em todas as direções, né? E isso você vai ter uma precisão numérica controlada quando você faz operações. Depois, quando você for colocar na cena, né, aí você vai fazer transformações para colocar lá na cena, vários tipos de transformação, né? Quer dizer, que certamente vai alterar a posição e pode alterar a escala e pode até criar deformações, né? Então, esse é o espaço do modelo e cada modelo tem uma certa característica, né? Por exemplo, no caso da esfera, né, que ela tem simetria, né? Você não tem essa questão de ter uma direção principal. Mas se, por exemplo, você tivesse, né, um cilindro, né, o natural é que essa direção, né, para cima, né, por exemplo, o Y, né, tivesse alinhado com o eixo do cilindro, né, porque ele tem um outro tipo de simetria, que é a simetria de rotação, né? Então, o gerador aqui, né, quer dizer, é uma operação que vai fazer uma rotação, né, em torno de um eixo, no caso, seria o eixo principal, né? Então, isso aí é conhecido em modelagem, explorado, né, tanto em termos das operações quanto em termos computacionais, né, nas operações de modelagem, né? Então, esse é o espaço do modelo, o primeiro espaço. E aí depois vai para o espaço da cena, né, que onde reúne todos os objetos que vão ser visualizados. Então, você quer visualizar uma cena 3D, né? Então, você vai criar um espaço, né, que vai ter um sistema de referências, que é um sistema de referência global, que vai depender do tipo de aplicação que você vai usar. Por exemplo, se você está modelando uma cena interior, né, de um apartamento, né, você vai querer usar, né, unidades, né, que são, por exemplo, em metros, né? E você vai colocar a origem num ponto estratégico, né, daquele espaço. Pode ser o centro, né, de um dos cômodos ou uma coisa assim, né? E ele vai ter todos os objetos aqui, né? Quer dizer, inclusive, quer dizer, vai ter objetos geométricos, né? Ele vai ter fontes de luz, né? E vai ter a câmera virtual, né? Olhando a cena, né? E aí, com isso, né, você vai poder visualizar essa cena, porque você tem todos os ingredientes para criar uma imagem da cena. E a operação que a gente vai realizar aqui, ela é chamada operação de shading, né? Que é meio complicado de traduzir, né? As pessoas, algumas traduzem por sombreamento,
mas essencialmente é você calcular a iluminação e pegar os atributos visuais e passar para a imagem. E isso implica, como a gente falou em aulas anteriores, no processo de amostragem e reconstrução, que dependendo do tipo de algoritmo de rendering que você está usando, é feito de maneiras diferentes. E o shading é central para essa operação. Né? Aí você tem o espaço mais importante, que é o espaço da câmera. Né? Então, o espaço da câmera é da onde a gente vê a cena. Né? Então, você pode imaginar, né, quer dizer, naquele modelo que a gente viu, né, de uma câmera de furo, né, que você tem como se fosse, né, uma caixa de sapato, né, que tem um furo, né, num certo ponto, e aqui atrás ela vai ter o plano da imagem. Né? Então, ela tem, né, esse ponto de referência, que é um ponto nodal, né? Ela vai ter uma direção que ela está olhando para a cena, né? E aqui a imagem vai ter um sistema de referências natural, né? Que você pode imaginar que isso aqui seria o eixo Z, né? E aqui o eixo X e aqui o eixo Y, né? Então, o plano XY é o plano da imagem, né? E o eixo Z é a direção de visão, né? E aí a gente vai ver depois que a gente vai definir o campo de visão da câmera, que ele tem exatamente uma referência com o tamanho vamos dizer assim, do fundo da caixa aqui, né? Porque se você tem um raio que sai daqui e vem para cá, né? Um raio que sai daqui e vem para cá, né? Assim, você vai ter, na realidade, quer dizer, raios que vão fazer um frustrum, né? E aí esse frustrum, ele vai, tá mal desenhado aqui, mas essencialmente ele vai pegar uma porção da cena, né? Você tem que vai estar dentro desse campo de visão aqui, né? E exatamente você depois vai querer normalizar esse frustrum, né, para fazer a operação de selecionar os objetos que vão ser projetados na imagem, e essa operação de selecionar os objetos é chamada de recorte. E também essa operação é feita de maneiras diferentes dependendo do tipo de algoritmo de renderização que a gente vai usar. Né? Então, o espaço da câmera é o espaço central e a gente vai ver que ele, no fundo, vai definir o que é o chamado de viewing pipeline, né? Quer dizer, a sequência toda, né? E todas as transformações são, de uma certa maneira, definidas a partir do espaço da câmera. Né? E aí, como eu falei, você tem esse último espaço, né, importante em 3D, né, que é o espaço de ordenação. Né? Então, esse espaço, ele tipicamente vai ser associado com o espaço projetivo, né? Onde você vai poder, né, ordenar, é um sistema de coordenadas que fica fácil de você ordenar pontos, né, exatamente nessa direção de visualização da câmera. Né? E aí, para isso que a gente vai fazer, usar a transformação projetiva, que aquele ponto, que é o ponto nodal da câmera, né, ele vai ser colocado no espaço dos pontos ideais, ou seja, no infinito. Né? E aí, com isso, a gente tem uma maneira de ordenar muito simples. Né? Como essa operação ela preserva estruturas lineares, né? Você tem como fazer interpolações e coisas assim, né? Para calcular a visibilidade. Né? Então, essencialmente, para ficar claro o que acontece, voltando aqui para o espaço da câmera, eu vou desenhar em dimensão 2 para ficar mais fácil. Né? Você tem aqui o centro nodal da câmera. Você tem aqui a direção de visualização, Z. Né? E aí, aqui atrás, você tem o seu plano da imagem, que você pode passar ele para aqui, para frente, né? Aqui é a distância focal, e aí você passa ele aqui para frente, e aí você vai ter essa pirâmide aqui, né? Um tronco de pirâmide, que é o campo de visão da câmera. Né? Então, o que você vai querer fazer? O que você vai querer fazer
para transformar naquele espaço normalizado é pegar esse ponto aqui e jogar ele para o infinito, né? Quando você jogar ele para o infinito, esses planos aqui que convergem para esse ponto naquela pirâmide, né? Eles vão ficar paralelos. E aí o que vai acontecer é que aqui você vai ter uma coisa assim, você tem o plano da imagem aqui e os planos do campo de visão vão ficar uma coisa paralela porque aquele ponto, né, ele vai estar no infinito, né? E aí isso vai distorcer todos os objetos, mas vai estar no espaço projetivo. Então, para você calcular a ordenação, né, quer dizer, simplesmente você vai ter objetos aqui e você não tem o problema da perspectiva, né? É como se fosse uma projeção ortográfica. E nota que isso funciona tanto para uma referência baseada nos objetos da cena, como baseada nos raios da imagem. Então, se você pensa numa referência baseada nos objetos da cena, né, você vai ter aqui os seus objetos, né? O problema aqui é que para você descobrir quem está mais na frente a partir de cada raio, né, não é muito claro porque os raios eles estão convergindo para esse ponto aqui, né? Então você pegando uma coordenada aqui, você vai ter que olhar ao longo do raio. Você não, e isso é uma computação mais cara, né? E quando você vai fazer essa transformação, né, quer dizer, esses objetos eles vão ser distorcidos, né? E vão ficar com uma distorção onde você vai simplesmente olhar as coordenadas, né, x, y e z, e comparar essas coordenadas. Não vai precisar levar em conta o raio, né? Por outro lado, esse método ele também funciona para os raios, porque esses raios aqui, do mesmo jeito que esse ponto aqui foi para o infinito, a origem dos raios todas converge nesse ponto. Então, a origem desses raios converge para o infinito, então os raios todos vão ficar paralelos, né? Então, também fica muito mais fácil de você fazer cálculos ao longo dos raios, né? Então, esse espaço é o espaço ideal para calcular a visibilidade, né? Só que esse espaço, né, de ordenamento ele está no espaço projetivo e a gente quer mapear isso no espaço da imagem que a gente vai querer que tenha uma correspondência com o espaço afim mergulhado no plano projetivo, dado parâmetros da imagem, né? Então, isso vai depender de uma série de convenções que você vai usar no seu dispositivo, né? Então, por exemplo, esses espaços todos que eu falei, eles vão ter uma certa normalização para poder fazer as operações, né? Mas, quando você mapear isso na imagem, você pode ter padrões diferentes para determinados tipos de dispositivo. Então, coisas que podem acontecer. Primeiro, né, você tem, né, a sua imagem e a imagem, você pode dizer, a origem é aqui, né, e a imagem é colocada assim, né? Então, esse sistema de coordenadas, que a gente pode dizer que é um sistema, né, UV, né, ele é arbitrário, né? Então, eu poderia dizer, não, a origem do sistema é aqui, não é aqui, né? Já seria um caso diferente, né? Eu poderia até dizer que, como essa imagem vai virar uma matriz, na verdade a origem não está aqui, a origem está aqui, tá? E aí significa que esse eixo aqui vai estar invertido, né? Mais ainda, quer dizer, você pode dizer, não, aqui nesse sistema, pela característica da minha câmera, a imagem vai mapear, na verdade, aqui nesse pedaço só, não vai mapear no resto, embora a origem esteja num desses pontos, né? Então, essa parte aqui é chamada de viewport, né? Por outro lado, no espaço do dispositivo, né, a gente vai ter uma discretização, né, vai usar imagem digital, então vai ter uma discretização da informação da imagem, né?
que vai estar associado com pixels, né? Então, você tem uma resolução aqui, que é o número de amostras de pixels, né? E até, quer dizer, aqui eu estou assumindo, né, que as unidades aqui têm a mesma escala, mas, na verdade, eu posso ter, né, uma grade de amostragem que ela não seja com a mesma razão, né, entre as duas coordenadas. Quer dizer, eu poderia ter, né, um pixel quadrado ou um pixel retangular. Quer dizer, então, isso significaria, por exemplo, que, num caso, a minha imagem, né, seria toda assim certinha, né? Mas eu poderia ter uma coisa que, assim, eu poderia ter pixels que fossem numa direção, né, mais compridos ou mais achatados, né? Porque o ponto todo para entender é o seguinte, que a cada pixel corresponde uma amostra que está tipicamente no centro do pixel, etc., né? Mas ele tem essa região em volta, né, que pode ser ou não isotrópica ou anisotrópica, e vai depender da razão de aspecto, né? Então, são uma série de considerações que você tem de características da imagem, né, que, no fundo, são características mais de engenharia do que de matemática, mas é muito importante de levar em conta porque você vai querer mapear isso em dispositivos reais, né, e em padrões da indústria, etc., né? E a operação que se faz aqui, na verdade, é uma operação, a gente vai ver no final da aula, né, que você pode fazer a visualização em múltiplos passos. Então, é exatamente a operação de fazer composição de várias imagens, né, correspondentes a passos diferentes de visualização, né? Então, esses são os espaços associados com o sistema de visualização, né, do pipeline, e com as operações, né? Então, agora, só para ficar completo, quer dizer, eu queria falar de como você vai fazer transformações de passar de um espaço desses para o outro, né, para poder realizar as operações, né? E, inclusive, essa sequência de transformações ela é encadeada de um jeito que você já pega o sistema de coordenadas anterior naquele pipeline e faz a operação correta para o próximo sistema de coordenadas. Então, a gente vai assumir mais ou menos aquela sequência que eu falei. A gente vai ver que tem os detalhes dependendo do método de visualização que você está usando, né, se ele é direto ou inverso, mas isso vai ficar claro, né, que aquela sequência ela persiste, é só a maneira como você vai operar as transformações. Então, assim, a primeira transformação, né, é a transformação de câmera, e aqui todas as transformações eu vou quebrar, né, em transformações menores, né, porque a gente viu que uma transformação projetiva, a gente pode fazer uma composição de várias transformações para criar uma transformação composta, né, combinada, né? E aí fica fácil de entender, né, o efeito, né, quebrando essas transformações em passos, né? Então, assim, a ideia que você tem, né, na cena, né, as transformações de modelagem, eu assim, não vou detalhar aqui, mas essencialmente, transformações de modelagem, o que, como eu falei antes, você vai querer, por exemplo, pegar o objeto, né, naquele seu sistema de coordenadas local, e aí posicionar na cena e orientar ele na cena, e eventualmente alguma operação de modelagem você vai fazer alguma deformação. Então, essencialmente, as operações de criar a cena é você posicionar os objetos da cena com a orientação correta, né? Agora, a transformação de câmera, como eu falei, ela é muito importante porque ela é o que guia todo o processo de visualização. E, como eu falei, quer dizer, a ideia é que esse espaço, a origem, né, é o ponto nodal da câmera. Então, a gente tem a cena, né, que está no sistema de coordenadas normal, né, e a gente vai definir a nossa câmera num certo ponto aqui, né? E ela está olhando nessa direção e tem, né, o seu sistema de coordenadas. Então, você vai querer fazer uma mudança de sistema de coordenadas para, primeiro, alinhar, transladar esse ponto para a origem, né? E depois alinhar, né, esses eixos aqui, né, com esses eixos aqui, né?
Então, são duas transformações. A primeira, você vai fazer uma translação, né, do ponto nodal, né, da ponto de visualização, para a origem. Então, isso corresponde exatamente em transformação projetiva a você ter uma matriz que aqui é, como você quer fazer esse mapeamento, a coordenada aqui é menos esse ponto, né? Porque você vai levar esse ponto para o zero, né? Então, quando você translada de menos isso, esse ponto aqui vai virar o ponto 000, né? E aí a segunda coisa, você vai querer alinhar os sistemas, né, de orientação, né? Então aqui você tem, né, um frame, né, um sistema de referência com os eixos x, y e z da cena e esses eixos aqui, né, da câmera, né? E esses eixos a gente vai ver que eles são dados, né, pelo aqui, né, a direção de visualização, que é o n, né? E aí você tem na imagem, você vai ter aqui, né, o U, que é a direção para cima, e o V, que exatamente a imagem vai ser definida aqui. Então, o que você quer fazer, na verdade, é fazer uma rotação, né, que vai alinhar um eixo com o outro. E essa rotação, né, se você pega e calcula, né, o V como essa projeção aqui, né, do U com o N, né, porque você tem uma direção para cima e tem essa direção. Aí aqui você vai calcular a direção ortogonal, né, projetar ela aqui para ela ficar reta aqui para cima, porque esse U pode, o jeito como ele é definido, pode ser qualquer direção, não precisa ser ortogonal. Quando você faz essa operação aqui, esse eixo vai ficar ortogonal a esse. E aí, quando você faz o produto vetorial, né, o cross product, né, você vai calcular esse eixo aqui, que vai dar um triedro, né, ortonormal, né? E aí você vai, se você colocar esses vetores aqui, né, nessa submatriz 3x3, né, isso aqui vai ser uma matriz de rotação, né, que vai mapear aquela orientação na outra orientação. Em muitos casos, né, você tem a cena, né, orientada pela regra da mão direita e a câmera, né, ela orientada pela regra da mão esquerda, né? E isso é exatamente porque se você põe o dedo indicador, né, e o dedo o thumb, né, o dedão, né, e o outro dedo, os três dedos primeiros da mão numa certa ordem, a mão direita ela tem uma orientação, a mão esquerda tem outra, né? E em alguns casos, por exemplo, o OpenGL, né, ele usa o sistema da mão direita, da mão esquerda e em alguns casos a cena é modelada no sistema da mão direita. Então, aí essa rotação, na verdade, vai ser uma rotação com uma reflexão, né? E isso depende exatamente de como você está modelando a câmera, está modelando a cena, mas isso aqui, na verdade, funciona, né, sem problema nenhum, porque não depende disso, depende só dos vetores, né? Então, essa a transformação de câmera, a composição dessas duas matrizes aqui, né? O AB, né? Aí, depois, você queria fazer o recorte. Então, o recorte, na verdade, o que você vai fazer é a operação de recorte, você quer, de uma maneira simples, né, fazer as contas do que está dentro do que está fora, né? Então, se for imaginar que você parte do espaço da câmera, né, e a câmera, estou desenhando de lado aqui, ela está definida aqui, aí você tem, né, o seu campo de visão, né? Por exemplo, se você tem uma lente grande angular, né, seu campo de visão pode ser bem grande, assim, né? Isso aqui seria o que vai ser visto, né? Você vai, né, e você vai querer, na verdade, transformar isso, né, num sistema que essas direções aqui, né, essas direções, fiquem a 45 graus, né? Esse plano da frente ele fique
aqui porque tem o plano da frente e o plano de trás, né? Então, esse plano da frente ele vai ficar numa proporção que vai mapear o plano de trás para isso aqui ficar na coordenada 1, né? Então, isso aqui vai estar dentro de um quadrado, né? Que vai de 0 a 1, né? E mais 1 a menos 1, né? Isso aqui vai para o ponto correspondente. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que aqui dentro, né, você saber o que está do lado de cá desse plano e do lado de lá desse plano é muito simples, porque as coordenadas, no caso, né, em relação a z, né, o x em relação a z e o y em relação a z, né, se for maior, ele vai estar do lado de cá. Se for menor, vai estar do lado de cá. Quando você tem uma coisa arbitrária, você teria que fazer uma conta muito mais complicada, né? Então, e aí, quando você for levar isso para o espaço projetivo, esse ponto aqui ele vai para o infinito, e isso aqui vai virar um cubo unitário, né, em x, y, z e w, né? Então, como você faz? A primeira coisa que você vai fazer é você vai ter que, aqui, quer dizer, esse eixo que eu desenhei aqui, né, você vai querer que ele fique exatamente no centro do sistema de imagem, porque essa pirâmide aqui ela pode não ser simétrica, né? A imagem pode estar com esse cone de visão, né? Com uma deformação, um cisalhamento. Então, aqui você vai fazer esse alinhamento que vai corresponder a consertar esse cisalhamento, né? E aí, depois, você vai fazer esse mapeamento, que você vai mapear esse plano de trás aqui, né, no z igual a 1, e o plano da frente vai ficar na coisa correspondente. Nota que aqui a gente está usando exatamente esse f, que é a distância focal, né? E aí aqui a gente está usando o C, o CV, que é exatamente o centro da imagem, e aqui o SU e o SV, né, que são exatamente as dimensões, né, do plano da imagem, né? A gente vai ver isso depois quando falar do modelo de câmera, né? E aí, finalmente, como eu falei, quer dizer, você quer fazer a transformação perspectiva, então você vai jogar aquele ponto lá, né, que é a origem, né, ele vai para o ponto no infinito e, assim, a gente tinha ali, né, aquela pirâmide normalizada, né, e a gente tinha aquele plano da frente, né? Então, o que a gente vai fazer é pegar esse plano da frente e jogar ele em -1, né? E aí o resultado que você vai ter é que aqui você vai ter um volume, né, que ele vai de -1 a -1 em todas as coordenadas x, y, z e w. E aí fica muito fácil de você fazer os cálculos ali de ordenação, etc. E, inclusive, você pode fazer o recorte nesse espaço no projetivo, né? Você pode fazer o recorte ou no espaço afim mergulhado, no espaço euclidiano, ou no espaço projetivo. E aí, finalmente, a parte que é trivial, você vai mapear exatamente aquele volume, né, para a imagem. Então, essencialmente, isso vai corresponder a fazer uma operação de escalamento, né, uma operação de translação, né, depois uma operação de escalamento para normalizar isso aqui, e aí depois você vai fazer um outro escalamento, né, e outra translação, né, para mapear para a resolução do dispositivo. Então, são duas questões. Quer dizer, uma você vai mapear para um espaço normalizado do dispositivo e depois você vai mapear para o espaço discreto do dispositivo e, eventualmente, né, dependendo do tipo de operação que você vai fazer algum arredondamento para transformar de coordenadas, né, que são de ponto flutuante para coordenadas inteiras, né? E aí, com isso, você tem, na verdade, todas as informações, né,
para criar uma imagem digital, né? Então, essas são as sequências de transformação que são, como eu falei, todas derivadas da sua definição de câmera, né? Então, queria mostrar agora, né, como você define a câmera em termos, né, dos seus parâmetros, né, para, assim, a partir daí, derivar aquelas transformações e, consequentemente, caracterizar os espaços, né? Então, como eu falei, quer dizer, as propriedades da câmera, quer dizer, a gente estava falando, você tem, né, a origem aqui, que seria o ponto nodal da câmera, né? E aí, baseado, né, na configuração da sua câmera nos parâmetros intrínsecos, né, você vai ter exatamente esse campo de visão, o field of view, né, que é esse campo de visão aqui, né? Aí você vai ter exatamente esses clipping planes, né, que eles definem exatamente a região da cena que vai estar visível, né? E isso, na verdade, tem duas finalidades. Uma, que é uma finalidade de precisão numérica, e outra é uma coisa que, na verdade, até acontece, né, com as câmeras normais, porque, assim, se você tem uma câmera, você não vai colar essa câmera na superfície de um objeto, porque senão você não veria nada. Então, sempre tem uma distância entre onde você posiciona a câmera e o primeiro objeto, né? E também coisas que estão muito longe, né? Assim, é, não interessam. Às vezes você quer imaginar que aquilo desapareceu, né? Então esse plano de trás, assim, é para coisas que são muito longe ou quando você sabe que a cena ela termina num certo ponto, você não vai querer fazer os cálculos, né? Em distâncias arbitrariamente grandes, né? Então, quando você limita o range de coordenadas que você vai fazer a transformação, fica fácil de fazer aquelas normalizações. Exatamente para isso você usa aqueles clipping planes, né? E aí depois você vai ter, né, exatamente a projeção que é feita do jeito que eu falei, né, dependendo do tipo de câmera que você tem, né, quer dizer, transformar do espaço assim mergulhado para o espaço projetivo completo, né, fazer aquela normalização do recorte e operar a transformação projetiva e voltar depois para a imagem, né, no viewport, né? Uma outra coisa que é interessante, que aqui vocês estão vendo esse background, né? Porque o background, se você estiver fazendo composição, você pode dizer que aqui atrás tem como se fosse uma imagem que você vai capturar os dados dessa imagem. Isso, em alguns sistemas, é útil, né? De você fazer, né? Pode ser o que já existe no dispositivo, você vai querer colocar por cima, etc., né? Então, isso aqui são as propriedades da câmera, né? E aqui, na verdade, são os parâmetros da câmera no Unity, né? Que eu usei como exemplo. Então, aqui você vê a cena no Unity, ela está sendo vista de cima, né? Aqui você tem exatamente o ponto, né, de visualização, o ponto nodal, né? E aqui exatamente são os três eixos, né? Aqui seria a direção normal de visualização, aqui a direção para cima, a direção para o outro lado. Aqui nós temos, né, o view frustrum, né? E temos o plano da frente e o plano de trás, né? E isso aqui, na verdade, é um preview do que a câmera está vendo na cena, né? Mas no final a gente vai mapear isso aqui, né, no viewport, né, para poder visualizar quando você realmente for renderizar, né? Então, aqui, na verdade, é interessante ver que você pode, numa mesma tela, ter viewports correspondendo a câmeras diferentes. Então, isso aqui é um jogo do Unity que você tem visão aqui, né, de dois participantes, né, cada um com sua arma aqui, dando tiro na cena, né? Então, um está olhando, você poderia ter uma cena aqui, né? Um está olhando dessa direção, o outro está olhando dessa direção, mas você está vendo essa imagem aqui e essa imagem aqui, né? E para isso que é a vantagem daquele viewport, porque você tem aquela imagem, né, que está normalizada
né, em relação a qualquer dispositivo, e você tem um viewport que vai para um determinado tipo de dispositivo, né? E então, com isso, a gente vai ter todos os parâmetros, né, para fazer todos aqueles cálculos daquelas transformações que a gente viu, né? Então, assim, se você pegar, né, o viewpoint, o view direction e o view up, né, com esses três aqui, você define todas as transformações de câmera, né? Aí, se você pegar, né, o view distance, o near plane e o far plane, né, você já define, né, aquela operação de recorte, né, aquela primeira parte da operação de recorte, e aí você pegar o image center e o image dimensions, aí você vai definir aquele mapeamento, né, para criar o espaço de recorte normalizado, e aí finalmente você tem o tipo de projeção que, em geral, vai ser a transformação perspectiva, mas pode ser um outro tipo de projeção, né? Por exemplo, projeção ortográfica ou projeção associada com outros tipos de câmera mais sofisticados que a gente falou pouco aqui no curso, né? E aí você vai querer especificar essa câmera de uma maneira normal, né? Uma maneira que seja natural do usuário pensar na câmera. Então, tem várias APIs, né, para isso, né? Então, por exemplo, aqui você tem alternativas de 3 APIs diferentes, né, do OpenGL, né, para a câmera e para a projeção, né? Para o device, você sempre vai dizer qual é o viewport em cima do dispositivo, mas para especificar a câmera e a projeção, né, você tem esse lookat, que é muito natural, quer dizer, você está dizendo, eu estou olhando para esse ponto aqui na cena a partir desse ponto, né? Então, look, né, at, né, para esse ponto aqui, né? Então, isso fica muito natural de você, é a maneira como você posiciona a câmera na cena. Você vai para um certo ponto e olha para o objeto, né? Mas, no caso de você querer ver um objeto específico, você pode querer ver a coisa do jeito ao contrário. Então, por exemplo, você tem um objeto aqui que você está visualizando, e aí você pode querer que, em referência ao centroide desse objeto, você vai posicionar a câmera, né, em algum ponto, em termos até de coordenadas polares. Quer dizer, você vai assim, poder botar a câmera em qualquer ponto em volta desse objeto, que você quer que o objeto sempre fique no centro da imagem e a câmera esteja sempre olhando para o objeto, né? Então, aí nesse caso, você não precisa dar o at, você vai dar a câmera da onde você está olhando em relação a essa referência, né? E esse CAN aqui é onde você especifica todos aqueles parâmetros um por um diretamente, né? E aí você pode fazer qualquer coisa, né? E esse perspectiva e frustrum corresponde a 2 tipos de câmera diferentes, né? Embora você possa, né? Quer dizer, porque o perspectiva ele assume que quando você define a câmera, né? A imagem ela está centrada, né? Nessa direção de visualização, né? E consequentemente o frustrum ele é simétrico aqui, né? Agora, quando você tem esse frustrum genérico, aí você pode ter uma coisa assim: você tem o seu plano de projeção, né? Você tem a direção de visualização aqui, mas você pode, na verdade, ter um frustrum que seja cisalhado, assim. Então, você vai, na verdade, a direção de visualização é essa, mas a cena vai projetar com uma distorção perspectiva, né? Eu já falei isso anteriormente no curso, isso corresponde àquelas câmeras para arquitetura, né, que você quer consertar a perspectiva, né? E, como eu falei, você pode ter essas duas aqui, API, são para câmeras projetivas, e aqui vai ser a câmera ortográfica, que não tem perspectiva, né? Então, essa API ela é usada no OpenGL, né? E é muito usada nos programas de visualização. Embora alguns programas mais sofisticados tenham até mais parâmetros para simular uma câmera real, né? Colocando outros parâmetros que a gente vai ver quando falar de iluminação, né? Correspondente ao sistema óptico e abertura da lente, coisas assim, né? Bom, então com isso, quer dizer, assim, a gente viu
a câmera tradicional, que é baseada naquele modelo de câmera pinhole, né, que modela as câmeras comuns, né? Mas existem outros tipos de câmera, né, que são também muito úteis, né, exatamente nesse contexto de fotografia computacional, a gente viu isso no começo do curso, né, para capturar campos de iluminação, né? Então, você tem as câmeras omnidirecionais, que são 360 graus, né? As câmeras estéreo, que na verdade corresponde a um par de câmeras, né, que vai produzir um par estéreo que a gente vai ver que é muito útil para a reconstrução, né? Você tem câmeras light field, que na verdade não é só duas, você pode ter aqui, como a gente viu, né, um array de câmeras, né, capturando raios, né, que vão gerar um light field, né, de dimensão 2, né, 4D. Né? E você tem essas slit cameras, que eu não falei aqui no curso, que são câmeras de varredura, né, que criam coisas totalmente não lineares, eles são projeções totalmente não lineares, eu não vou falar mais aqui sobre isso, mas é interessante saber que existem modelos de câmera bem mais complexos, sofisticados do que a gente viu aqui. Né? Bom, então agora eu queria falar do algoritmo de renderização em si, né? Porque exatamente você define a câmera, define os parâmetros, aí com isso você define aquelas transformações e, consequentemente, define, né, os espaços. Mas a maneira como essas operações vão ser realizadas, né, vai depender do tipo de algoritmo que você vai fazer, se ele é centrado na cena ou centrado na imagem. Então, essencialmente, você tem, na verdade, esse viewing pipeline com duas modalidades, né? Uma que é a direta e outra que é a inversa. Então, isso, inclusive, depende de como você define os seus modelos, né? Exatamente aquilo que a gente estava falando, se a definição ela é intrínseca ou extrínseca, e se o modelo é paramétrico ou implícito, né? Então, para modelos paramétricos, né, tipicamente você vai ter, né, por exemplo, uma malha poligonal, né, e você vai definir tudo, né, em relação à cena, né, e o que você vai gerar aqui são coordenadas, né, x, y, z, né, que são os pontos, né, o conjunto de pontos dos objetos, que você vai querer mapear nos pontos da imagem, né, UV. Né? E aí, a sequência de transformações é essa direta, que você vai partir da cena, aí você vai ter a transformação de modelagem, né, a transformação de câmera, a transformação projetiva e a transformação de botar no dispositivo e vai chegar aqui, né, na imagem. Né? Mas, por outro lado, quer dizer, quando você tem um modelo implícito, o teu modelo implícito é uma função, né? É um f, né, de x, y, z, né, que você vai calcular a imagem inversa. Né? Quer dizer, a tua geometria ela vai ser o f a menos 1, né, de um valor regular aqui, no caso zero, né, tipicamente. Né? Então, o que você vai querer definir? Você vai querer definir na imagem, né, nos pontos UV da imagem, né, raios, né, que vão para a cena, né, e aí você vai transformar esses raios pelas transformações inversas, né, que vai mapear os raios da imagem para o dispositivo normalizado, para depois o espaço projetivo, depois para a cena, né? E aí da cena você vai avaliar o raio no espaço local do objeto. Né? Então, essencialmente, é um processo direto, né? Porque a representação paramétrica está enumerando pontos, que se transforma pontos, e o outro é um processo inverso, né? Porque você está, a partir, né, de raios, né, calculando a interseção deles com os objetos, e os raios partem da cena, partem da imagem. Né? Então, esse método aqui é o chamado método de rasterização comum. E esse método aqui é o método chamado de traçado de raios, ou ray tracing. Né? Então, como fica isso, né, nesse pipeline centrado no objeto, essas operações e as transformações? Como eu falei, você parte dos objetos na cena, né,
Aqui você tem um modelo, transformou o modelo para cena, aí você coloca ele na cena, e aí na cena você calcula a iluminação, que a gente vai ver nas próximas aulas, e no espaço da câmera você faz o recorte, né? Depois do espaço projetivo você faz a visibilidade, e aí só no espaço do dispositivo mesmo, né? Que é o espaço da imagem, você vai discretizar e fazer a rasterização, né? Então, por isso que se diz que esse método é um método, né, centrado na cena, nos objetos, né? E também é um método que faz visualização direta por rasterização, né? Aí, o outro pipeline é exatamente ao contrário, quer dizer, é o pipeline centrado na imagem, né? Que você, como eu falei, né, na hora que você define, né, pontos amostrais na sua imagem correspondendo a raios, né, implicitamente você já está fazendo o recorte, porque a definição dessa grade de amostragem já é uma rasterização, e você só vai considerar os raios que estão indo para a cena. Então, isso já está fazendo um recorte, né? E depois a visibilidade você vai fazer ao longo dos raios, né? Traçando raios, né? E, finalmente, quer dizer, para calcular a iluminação, né? Quer dizer, você vai calcular a iluminação em relação ao espaço da cena, mas você vai usar a interseção que você calculou no espaço da imagem. Isso pode parecer um pouco complicado, mas eu queria explicar o seguinte, quer dizer, você tem aqui na imagem, né, um raio, tá? Um único raio, tá? Esse raio você vai transformar ele por todas essas operações aqui para o espaço do seu modelo, né? Deixa eu apagar aqui esse pedacinho. Então aqui você tem o espaço do seu modelo, né? Imagina aqui que você tem uma esfera, né? Então esse raio ele veio aqui, assim, transformou e veio aqui. Você vai calcular essa interseção. Só que essa interseção é dada por uma coordenada paramétrica, porque o teu raio ele é dado de forma paramétrica, que você tem a origem, né? O mais TD, né? Então aqui você tem a origem do raio, aqui tem direção do raio, e esse ponto aqui de interseção, né, é o mesmo que esse, corresponde ao mesmo T, né? Quer dizer, então você vai ter esse T aqui é o mesmo T daqui, tá? Então, você pode usar representações do raio, né, em qualquer um desses espaços tendo o T, né? Então, com o T, você vai saber que esse ponto de interseção, no espaço da cena, onde você vai calcular a iluminação, está aqui, né? Por exemplo, no espaço, né, de visibilidade, quer dizer, você pode usar o espaço da cena ou não, né? Ele vai estar num certo ponto ali diferente, né? E, tipicamente, o que acontece, né, quando você faz a renderização normal, né, quer dizer, o que você faz você precisa de, como você está fazendo a transformação projetiva, você precisa de pelo menos duas transformações separadas. Então, você pode migrar certas operações dessa para um ponto aqui, e aí, por exemplo, você poderia fazer assim, agregar essas duas transformações e essas duas transformações, por exemplo, né? E aí você fazer algumas operações aqui, né? Outras aqui e outras aqui, né? Do mesmo jeito, você pode aqui também fazer a mesma coisa. Você pode agregar, né, essas operações e essa aqui, e aí você calcula, né, essas certas coisas nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui. Né? Então, tem várias maneiras de você combinar e fazer essas operações, mas as transformações são exatamente essas, a sequência é essa, e as operações, dependendo de como é que você formula, você pode fazer num espaço ou no outro com certas pequenas diferenças. Né? Eu falei, o clipping você pode fazer no espaço afim mergulhado ou no espaço projetivo. Né? São algoritmos diferentes, mas são equivalentes. Né? Bom, e aí tem, finalmente, o que eu falei é que você pode, na verdade, fazer várias
renderizações de pedaços da cena, né, e combinar essas renderizações, né, que é o chamado método multipath, né? Então, aqui eu estou dando exemplo que é usado na Apple, né, no Apple Rendering Kit, né? Então, você pode, por exemplo, né, num primeiro passo, você calcula, né, a imagem e a profundidade, isso aqui corresponderia a uma imagem RGBD, né? Aí depois você pode aqui, né, a partir da imagem da profundidade, você pode calcular normais, né, e usar normais para fazer, porque aqui esse color target ele seria, vamos dizer assim, a propriedade de material do objeto, né? E aqui o D, né, é a, a distância, o depth mass, né? Então você teria o D e o RGB, que seria, por exemplo, né, a cor do objeto. Aí aqui, com essas informações geométricas, você calcula as normais, né? E você tem como usar vários métodos, né, de calcular iluminação e tal, que a gente vai falar depois, né? E aí você combina isso tudo e vai ter uma única imagem, né? E você pode ter outros métodos multipass que você vai renderizando parte da cena e fazendo combinações, né? Então, isso é para vocês verem que tem muitas opções, né, de você gerar imagens, né? E a gente depois vai, quando falar de iluminação, ver como que a gente junta o cálculo da iluminação, simulação de iluminação e o cálculo da iluminação, né, nesse método, e também vai ver como transforma esse processo que a gente viu agora, que não é diferenciável, num processo diferenciável para poder usar em aplicações de machine learning, né? Então, agora eu queria, para terminar a aula, falar de reconstrução 3D a partir de várias imagens, né? A gente já viu um pouco isso antes do curso, né? Do aspecto, né, de visão computacional, né, que relaciona a câmera com imagens, né, e você calcular parâmetros intrínsecos e extrínsecos da câmera. Então, supondo que você tem isso, você consegue fazer reconstrução 3D. Então, eu queria falar dos algoritmos de reconstrução 3D. Então, essencialmente, como a gente viu antes, né, isso tudo parte da geometria projetiva, né, que é basicamente esse mapeamento, né, dos pontos 3D da cena, nos pontos 2D da imagem, mas que em visão computacional a gente quer fazer o contrário, a gente quer inserir esses pontos 3D da imagem a partir de pontos 2D da cena, né? E exatamente essa transformação projetiva, essa transformação P, que vai mapear esses pontos U, né? Quer dizer, o P vai projetar pontos X em pontos U, né? E os pontos X estão no espaço 3D da cena e os pontos U estão no espaço 2D da imagem, né? E a gente assume que esses pontos U e X têm uma correspondência ao longo de um raio, né? Que vai exatamente corresponder à projeção, né? Geometria projetiva. E a gente viu anteriormente no curso, né, que os problemas básicos de visão computacional, assumindo que existe essa correspondência, né, você vai querer calcular, né, ou a transformação projetiva em si, a partir da convergência, que significa calibração, ou fazer a reconstrução 3D, que é o processo inverso, que você quer mapear do U para o X, conhecendo a transformação projetiva da câmera, né, que gerou aquela imagem, né? Então, a gente falou bastante antes no curso dessa parte de correspondência e calibração, e agora eu queria falar do pipeline de reconstrução 3D clássico, né, que é usado em fotogrametria, uma série de outras coisas, e depois a gente vai ver como isso se transpõe para o contexto de aprendizagem de máquina com deep learning, que a gente vai ver na próxima aula. Então, essencialmente, a gente vai ver aqui reconstrução baseada na imagem, né? E exatamente como a gente precisa ter aquela correspondência, né, a gente vai assumir que ou você tem um método passivo ou um método ativo,
né, que vai, no método passivo, é o método de visão estereoscópica, ele vai identificar pontos característicos correspondentes usando, né, a geometria projetiva, eu falei aqui, né, da geometria epipolar e tal. Então, você vai procurar pontos na imagem, né, que correspondem, né, a raios, né, pares de raios numa câmera e na outra, né, e aí, com isso, você vai ter essa correspondência. E a outra opção, em vez de você fazer isso, é usar um método ativo, onde você tem uma câmera e um projetor, né? E o projetor é como se fosse uma câmera ao contrário, então ele vai jogar informações, né, de referência na cena, e aí você vai poder identificar a correspondência de pontos da informação jogada pelo projetor no que chegou na câmera, né? Então, isso é o método que é usado, por exemplo, né, nas câmeras RGBD, que usa luz infravermelho, então a gente não vê. Então, você tem uma câmera infravermelho e um emissor de um padrão infravermelho que eles funcionam como um par de câmeras, né? E aí isso aqui vai dar a correspondência, tá? E aí, para fazer a reconstrução 3D, uma vez que você tem a correspondência, é muito simples, né? Porque você vai fazer simplesmente o processo de triangulação, né? Você tem esses dois pontos que correspondem, né, entre si, a partir desses dois raios, e aí você vai querer achar na cena esse ponto 3D aqui, que é exatamente o ponto, né, comum a esses dois raios, né, que está sendo visto por cada câmera, né. E com isso você calcula a geometria e faz a reconstrução, né. Então você precisa de mais de uma imagem para reconstruir o objeto. Então, tipicamente, no mínimo, você precisa de duas imagens, né, nesse caso de usar fotogrametria, né, estereoscopia, e você pode ter multiview com mais de uma imagem, né, com mais de duas imagens, três, quatro, né. E aí, essencialmente, o pipeline é o seguinte: você, imaginando que você tem várias câmeras, né, para cada par de imagem, você vai capturar as imagens e triangular essas imagens. Então, você vai ter aqui imagens que são R, G, B e o D, né? Então, o D é a geometria. Então, você vai achar pontos ou até triângulos aqui, né? Ligando os pontos, porque a imagem ela é regular, né? Então, você vai, como a gente já viu aqui, né? Quer dizer, se você tem um raio do lado do outro, né? E isso aqui corresponde, né, a... Imagina que você tem, né, um raio que vem aqui, outro raio que vem aqui, outro raio que vem aqui, outro que vem aqui, e eles estão lá num pedaço da imagem, né, e estão próximos dos outros, né? Então eu posso ligar esses pontos fazendo um triângulo, dois triângulos, e faço toda uma geometria ali na imagem em profundidade, né? Então, para cada par de câmeras, eu vou ter, né, uma malha no sistema de referência da câmera. E eu vou querer colocar essas malhas no sistema do mundo, e depois eu vou ter que alinhar, né, essas malhas e juntar elas, né? Criar uma única malha a partir de todas essas malhas. Aí vou ter o meu objeto completo, né? E aí, eventualmente, o que a gente vai querer fazer é fazer um remalhamento para ter uma malha boa, e aí, com isso, a gente tem a reconstrução do objeto, né? Então, o pipeline é isso: ele tem essa primeira parte, que é calcular as range images, depois você calcula essas malhas, né, que vão estar no sistema de coordenadas do objeto, e depois vão para a cena. E aí você vai gerar um único volume, né, correspondente ao objeto completo, e fazer uma malha apropriada, com a resolução apropriada, etc. Então, aqui eu vou ilustrar esse pipeline, né? Inclusive foi o que a gente desenvolveu lá no IMPA, né? Então, aqui é um processo de fazer triangulação usando luz estruturada. Então, você tem aqui esse padrão, né, de faixas, né, que permite você calcular a profundidade, né, e pontos, e criar uma malha nesse espaço, né? Então, isso aqui são para, na verdade, um par câmera-projetor, né? E aí você vai ter a geometria,
né? Aí depois você vai querer alinhar, então aqui você vê que essas dois scans aqui dessa estátua, né, não estão alinhados, né? Então você vai querer alinhar, inclusive, quer dizer, você assume, né, que quando você faz isso, né, vai ter uma espécie de superposição, né, de dados, porque tem uma interseção entre os crústumos, né? Mas numa imagem vão ter partes faltando, né, que vão ser completadas por partes que estão na outra imagem, né? Então, na hora que você junta tudo isso, você vai completando pedaços. Então, aqui você vê, né, essa parte aqui, né, é de um dos scans, né, e a outra parte, essa outra parte aqui, é do outro scan, né? E aí, quando você junta tudo, você tem como unificar esses pontos todos, e aí você vai fazer um merge deles, né? Inclusive, aqui você vê que para essa estátua, você pegou pontos em volta da cabeça, e nessa altura aqui, e pontos, né, em volta do torso, né, nessa altura aqui. Então, primeiro você juntou todos esses nessa aqui, depois você juntou todos esses nesse aqui, aí depois você pegou e juntou esse com esse, né, nesse aqui, né? Então, esse processo, dependendo do que você estiver fazendo, pode ser mais ou menos complicado, pode ser mais ou menos automático, né? Mas o fato é que no final você tem a sua malha, e aí você vai querer colocar os atributos, né? A gente já viu aqui no curso textura e outras coisas, né? Que inclusive podem ser feitos, né, num processo de renderização, como a gente viu ali, né? Então, essencialmente, assim, se você está capturando imagens do mundo real com iluminação que não é controlada, que você vai querer, na verdade, separar o albedo, que são as propriedades do material da superfície, da iluminação. Então, esse processo chama de unshading, que é exatamente ao contrário do shading, que a gente vai ver aqui um pouco mais para frente no curso, que vai estimar as propriedades de reflectância do material, ou as BRDFs, né, que são as Bidirectional Reflectance Distribution Functions, né? E muitas vezes você também vai querer, além de fazer um mapeamento de textura, fazer um mapeamento de normais, porque você pode ter a malha numa resolução mais grosseira e deixar os detalhes nas normais, né? Então, você modela esses atributos. Uma vez que você modelou tudo, você tem a sua malha, você faz uma parametrização, como a gente viu aqui no curso antes, né? E aí você vai mapear, né, os dados da câmera, né, nesse espaço, né, paramétrico, e aí você tem a textura aqui, e aí quando você junta isso, você tem um modelo 3D, né, com a geometria e os atributos visuais, textura, materiais, etc., né? E aí com isso você pode colocar propriedades dos materiais e aí visualizar mesmo, né? Você vê aqui que, por exemplo, né, esse vaso aqui, né, essa parte aqui tem propriedades totalmente diferentes dessa, porque são feitos de materiais diferentes, com tintas diferentes, etc., né? Então, aqui é mais ou menos um resumo, né, do que a gente viu aqui desse pipeline de reconstrução, né? Isso é um trabalho lá do grupo de Stanford também, que inclusive, quer dizer, ele parte, né, de um objeto real que foi fotografado e termina com um objeto que foi reconstruído a partir do modelo usando impressão 3D, né? Então, isso aqui é uma estátua do Buda, né, o chamado Happy Buda, né? E aí, o que eles fizeram, até para simplificar o processo de escaneamento que eles usavam na época, eles pintaram, né, o objeto de um material que não tivesse propriedades especulares, né? Fosse uma cor difusa, muito simples, para você poder fazer o escaneamento, né? E aí, com isso, você tem, né, os vários que eles chamam de range scan, né, que seriam as imagens RGBD, né? Aí, a partir daí, você faz uma malha, né, agregada de tudo,
e nota que tem algumas partes, né, que não são vistas por nenhuma das imagens que você vai querer completar, né? E aí você faz, né, essa parte de completar as imagens e você pode depois, né, a partir de conhecimento desse material aqui do objeto genial, mapear ele no objeto sintético e ter uma reconstrução, né, que é muito parecida com o objeto real e a geometria fiel para você realmente criar um modelo tridimensional correspondente, né? É, e isso foi muito usado, né? Toda essa sequência de coisas de usando fotogrametria, né? E modelagem 3D, né? A gente chama de fotografia 3D, né? É, Só que agora isso está sendo substituído por técnicas de machine learning que a gente vai ver na próxima aula, ok? Só para finalizar, eu queria mostrar o call map, que eu já falei uma vez aqui, né, que exatamente realiza todas essas operações e muitas vezes ele é usado para calcular a calibração de câmera para certos é, métodos que usam deep learning, né, com redes neurais, né? Então aqui exatamente está o call map, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês verem, né? Então aqui exatamente ele a partir de várias imagens, né? Ele implementa esse pipeline de multiview, né? Usando Structure from Motion ou multiview estéreo, né? E aí você tem, na verdade, o modelo reconstruído, né? E como esse software ele é open source, né? Então, ele tem, inclusive, a gente já viu aqui, né, vários conjuntos de dados que você pode usar, né, para machine learning, para treinamento, etc. Né? E ele dá, né, quer dizer, ele tem vários modelos de câmera que você pode usar, né? Desde esse simples que a gente viu aqui, né, o pinhole, até modelos de câmera mais sofisticados, né? E ele, a partir das imagens, ele faz não só tudo que a gente discutiu aqui nessa aula, mas o que a gente falou no começo do curso, que é fazer a calibração, né? Então, ele faz a calibração, né, das imagens aqui e ele vai calcular, né, os parâmetros intrínsecos e extrínsecos da câmera e depois vai fazer uma reconstrução esparsa, uma reconstrução densa, né? Então, ele implementa exatamente esse pipeline aqui todo, né, de Structure for Motion, né? A parte que a gente viu aqui no curso, né, nessa aula de hoje, foi exatamente corresponde essa parte aqui, né, de Incremental Reconstruction e tal, né? Nota que aqui, como ele é multiview, né, uma coisa que eu não falei muito aqui, nem nas aulas anteriores, né, de visão computacional, nem nessa aula, é que quando você tem mais de um par estéreo, né, quer dizer, você tem muitas câmeras, você pode fazer a calibração com pares de câmeras, né? Mas você depois vai ter que fazer com que isso encaixe certinho. Então, eu, na aula de hoje, falei antes, nesse processo, né, de fazer o merging, né, o alinhamento e o merging, né? Se vocês lembrarem daquele exercício, né, dos primeiros exercícios que foi de fazer a calibração de câmera com bundle adjustment, né, isso é essencial para esse processo, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver, né, como incorporar o bundle adjustment tradicional em métodos de reconstrução 3D, né, estendendo aquele primeiro exercício que a gente viu, que era só o adjustment das câmeras sem a reconstrução 3D. Tá ok? Bom, e aí com isso termino a aula aqui e vou descompartilhar. Aí o Alisson pode desligar aí a gravação.